Graças e paz, queridos, amém? Boa noite a todos. Você está feliz com Jesus? Jesus, ele é o motivo da sua alegria? Você está com sua espada aí? Pegue a sua espada aí. Espírito Santo de Deus, eu quero te louvar, Senhor, pela tua palavra que está em nossas mãos. Eu creio que ela já está falando desde o início, Senhor. Se nós fôssemos embora agora, Senhor, a palavra é gratidão por tudo que o Senhor já falou neste culto conosco, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade de cantar a tua palavra, ler, ouvir, crer e proclamar a tua palavra, Senhor. Nós somos filhos privilegiados, Senhor. Nos lembra desse privilégio todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus. Diga assim, pega a sua Bíblia assim, esta é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou onde a Bíblia diz que eu vou. Você crê nisso? Amém? O Espírito Santo está falando dos nossos corações, querido. Desde o começo do culto, eu fico muito feliz. Não quando eu estou fazendo algo aqui à frente, ministrando simplesmente, ou trazendo uma abertura, uma oferta, ou um clamor, ou um aviso, como a pastora trouxe, um aviso para a igreja. Mas eu gosto muito quando o Espírito Santo alinha, né? A gente não senta para combinar o que cada um vai falar no culto, não é assim que funciona. Mas nós procuramos ouvir a voz de Deus. E não pecar em não ouvir. E quando ouvir, não pecar e não falar. A pastora poderia não ter falado hoje isso. Mas seria um pecado, né? Porque Deus queria que ela falasse. E é assim que funciona, esse alinhamento, né? E quando a pastora, ela falou o zelo, o temor, semana passada o Senhor me pegou muito nessa questão de zelo, temor, hoje foi orado. E esse vai ser o tema que nós vamos trabalhar essa noite. O zelo pelo novo de Deus. Vamos dizer todos juntos? O zelo pelo novo de Deus. Amém? E eu louvo a Deus, porque o Espírito Santo sempre faz isso, ele confirma, ele alinha, não que eu precise disso, querido, mas é muito gostoso quando nós vemos um culto em que corações estão sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Parece que a abertura teve a ver com a oferta, que teve a ver com o aviso. Se uma criança fosse orar aqui, ela ia orar sobre zelo hoje, tenho certeza, porque o Espírito Santo, quando ele queima algo em nosso coração, é a mesma palavra, é o mesmo desejo, né? E amanhã, eu falo que amanhã é o aniversário seu, né, pastor? Amanhã está fazendo 29 anos, né? Jovem, uma moça jovem, mas, né, eu não sei, aqueles que têm algum presente, que vão presentear a pastora amanhã, mas enquanto a pastora estava falando, né, a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem é digno de honra, pastora. Que você continue sendo uma voz profética para essa geração, amém? Muitas palavras que Deus já usou a pastora se cumpriu na minha vida, né? Está pastoreando é uma delas, está falando, né, na vida dela, do pastor, mas, pastor, você é uma voz profética, né? Fiquei pensando, né, por mais que eu possa dar um presente para a pastora no dia de amanhã, uma camiseta do Corinthians, qualquer coisa, não há nada melhor do que nós sermos reconhecidos pelo Senhor, pastora, né? Pode. Então, pastora, falando sério, gente, brincando, mas falando sério, que Deus continue te usando como essa voz profética. Sabe, queridos, o ministério profético, quando Deus nos usa, não é fácil. Eu sei que não é, né, pastor? Mas ele é necessário para a edificação da igreja. E às vezes ele é solitário. Eu falo porque por muitas vezes Deus nos pegou usando, principalmente a Vicky. Eu falo para ela que Deus usa muito ela nessa área e Deus vai usar muito mais, né, para ela dar essa liberdade. E às vezes a gente não tem vontade de falar as coisas. Tenho certeza que já teve coisas que a pastora não queria, mas o Espírito Santo falou: não, eu quero, é minha vontade. Então, pastora, que Deus abençoe, que você continue fazendo a vontade do Senhor. Amém? Esse não é nem o meu presente, eu acredito que é o presente de Deus para a sua vida. Você não precisa disso. Ela não precisa disso, queridos, mas eu senti de falar isso, pastor. Amém? O zelo. Nós vamos falar sobre isso nessa noite, queridos. Quando eu estava, semana passada, quem estava aqui quinta-feira passada? Amém? Foi uma benção. Eu não sei você, mas eu saí meio que mancando semana passada, né? Daí depois passando o doutorzinho de Deus, assim, para ir curando, assim.
E semana passada eu estava ouvindo a história que a pastora leu em Êxodo, e eu gostaria de convidar você a abrir sua espada em Êxodo. Antes de nós conversarmos aqui, entrarmos no que nós vamos conversar, nós vamos falar sobre o zelo pelo novo de Deus. Êxodo capítulo 2, nós vamos dar continuidade no que foi falado quinta-feira passada. Essa é uma palavra que o Senhor já tinha queimado no meu coração há uns 40 dias, quando eu estava fazendo devocional. E eu falei, Deus, eu posso falar agora? Não, agora não. Daí quinta-feira passada eu falei, agora, depois dessa você pode. Então eu gosto muito desse alinhamento de Deus. Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 24. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 2, versículo 23 e 24. Você que encontrou, diga amém. Diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. E eles clamavam, e o seu clamor ele chegou até Deus. E Deus ouviu o gemido deles, e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Versículo 25. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Amém, queridos? Semana passada nós falamos sobre esse tempo. Nós sabemos que Deus ele tinha uma promessa para Abraão, que ainda não era Abraão, que ele seria pai de multidões, né? E nós vemos isso se cumprindo quando tem Isaque tem os seus filhos, ali Jacó, ele toma posse dessa promessa e tem os seus 12 filhos, e nós vemos ali o que acontece, que eles começam a se multiplicar. José, ele se torna ali governador, eles crescem, mas chega uma hora que José morre, aquela geração morre, como foi pregado quinta-feira passada, e o povo começou a se multiplicar. Aqueles que ouviram as promessas, que ouviram seus pais falando, já nem estavam mais ali. Mas Deus, ele é zeloso para que se cumpra a sua vontade. Deus, ele é zeloso pela sua palavra. Quantas vezes nós vemos na Bíblia que diz assim, muitas vezes na Bíblia eu procurei, eu acho que tinha uns 30 versículos mais ou menos falando, Deus fez por causa do seu nome. E Deus fez isso por causa da sua palavra. É tão lindo isso, que Deus ele zela pela sua vontade, para que a sua vontade se cumpra dentro de nós. Ele zela para que a sua palavra se cumpra dentro de nós. Então Deus, querido, é um Deus zeloso, amém? Foi falado aqui, enquanto a pastora estava orando, e estava trazendo aqui algo de Deus, falando sobre o zelo, que nós temos que ser zelosos, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. E esse ano nós estamos no ano do novo de Deus. E Deus, ele zela para que um novo venha acontecer nas nossas vidas. Você crê nisso? Eu creio muito nisso. Mas nós também temos que ser um povo zeloso. Um povo que vai zelar. E quando você vai no dicionário, a palavra zelo, ela traz alguns sinônimos, alguns significados. Fala de cuidado, fala de conservar, né? E semana passada foi falado sobre isso. O povo cresceu e de repente veio um novo rei no Egito, que não era já mais aquele rei ali que estava com José, que era amigo de José. E esse rei, ele oprime o povo. Nós falamos também que, então, esse rei, ele fica preocupado e quer matar. Então, as parteiras, né, são usadas por Deus, né? São usadas por Deus. Só que Israel tinha passado por um tempo, aqui no versículo 6, fala que José morreu. Então, o zelo de Deus ainda era real. Deus ainda tinha vontade, Deus ainda conservava esse desejo no seu coração que o povo se multiplicasse, porque não era qualquer povo que estava se multiplicando, era um povo exclusivo, era um povo que Deus chamou para ser o seu povo, era um povo que Deus chamou para adorar a Ele, para zelar por esse relacionamento com Ele. Não era qualquer promessa, não era qualquer povo, que Ele era o povo de Deus. Entenda que você não é qualquer povo, você e eu somos o povo de Deus. E Deus, ele zela, Deus, ele cuida, Deus, ele conserva para que nós venhamos viver o novo dele, venhamos viver as suas promessas. Então Israel, ela, no meio de tudo isso, ela passa pelo luto. José e aquela geração morre, e depois nós vemos muitos morrendo. As parteiras pouparam sim,
A Bíblia falou, semana passada a pastora falou muito bem sobre isso, sobre como aquelas mulheres foram usadas com temor, mas houve o luto. Quantas vezes nós estamos para experimentar o novo de Deus, estamos zelando, cuidando, orando, jejuando, e de repente vem um tempo de luto. E não é fácil passar pelo luto. Mas nós temos que ser fortes e zelosos por viver o novo de Deus, por viver as promessas de Deus, por viver a vontade de Deus. Depois, no versículo 10, nós vemos ali que Faraó ele liga aquele sinal de alerta para matar mesmo as crianças. Então, Israel passa por um tempo de pressão, de luta. Quantos aqui já passaram ou estão passando por algum tempo de luta? Israel passa por um tempo de muita luta. Você acha que era fácil? Não, queridos, quando nós vemos um adulto, alguém morrendo, já não é fácil. Agora, ver crianças ao redor morrendo, não foi fácil. As lutas, as pressões, né? Nós chegamos aqui hoje e o pastor falou, como é que está? Eu falei, pastor, essa semana foi uma semana de incríveis lutas. Nós começamos um propósito, eu ia vir que esse mês de jejum, por alguns motivos, né? Nós estamos com os motivos de oração dos irmãos, os nossos, orando. Falei, amor, vamos fazer um jejum esse mês, vamos. E o primeiro motivo que nós colocamos foi salvação de almas. E o inferno, querido, ele não quer isso. O Satanás, ele não quer que nós venhamos abrir nossos olhos para essas coisas. Então, essa semana foi uma semana, né, abençoada no trabalho, né? Só que é Satanás. Porque quando o Satanás ele vê o seu povo se posicionando, né? Aí eu falei para Vicky, amor do céu, meu Jesus, por que a gente inventa essas coisas de jejuar toda vez, né? Não sei se você já pensou isso, né? Hoje eu pensei e falei, estou brincando, amor. Não, é pela glória de Deus. Eu falei assim, amor, é pressão. Quando nós pegamos para jejuar, é pressão atrás de pressão. Se não é no trabalho, é na rua, se não é na rua, é em qualquer outro lugar. Satanás ele inventa maneiras de fazer você recuar. Eu falei para a Vitória, amor, mas quando nós nos posicionamos, quem tem que bater de retirada é o inferno, não nós. É ele que caça o rumo dele para lá. Nós já caçamos. Então, as lutas, querido, ela vem para que nós venhamos perder esse zelo, esse cuidado por viver o novo de Deus. E Israel tinha de tudo para viver isso. Tinha de tudo. Não tinha mais José, não tinha mais Jacó, não tinha um referencial ali. Ou eles zelavam pelo que eles já ouviam e criam, ou não zelavam. Depois nós vemos também os livramentos, como foi dito. E nesses versículos que nós lemos do capítulo 2, a Bíblia fala que no versículo 23, o rei do Egito, ele morre. E Israel estava passando por um tempo muito difícil de escravidão. E eu queria destacar 3 pontos aqui, que Deus falou comigo. O zelo pelo novo de Deus. Eu creio, querido, que nós viveremos como igreja o novo de Deus. Nós viveremos, eu creio disso. Nós estamos vivendo, estamos nesse processo e viveremos esse ano o novo de Deus. E eu gostaria de compartilhar algumas coisas que o Senhor, ele falou ao meu coração. Quando eu estava pensando sobre essa palavra zelo, e eu fui procurar conserva, né? Falou a palavra conservar, e eu gosto, não sei os irmãos, mas eu gosto muito de conserva, eu gosto. A Vitória fala assim, você se empanturra dessas coisas, agora eu diminuí 90%, né? Eu fiquei com de ovo de codorna, que ela não gosta, 4 meses lá em casa. Comia 2 a cada 2 dias, 2 ovinhos, né? E abria, né? Falava para a Vitória, não deixa fora da geladeira. Ela, amor, não é assim, não estraga fácil. Eu falei, eu sei, amor, eu estou cuidando, é conserva, mas eu estou conservando mais ainda, né? Uma vez foi uma brigueira, Val, porque eu ganhei uma daquelas geleias que não era para estragar. Eu não sei por que ela estragou, aquelas geleias assim, bem conservadinhas. E eu fui ver algumas coisas sobre a conserva, é bem interessante, que fala que o ideal para fazer a conserva é fazer a esterilização do pote. O pote tem que estar limpo. Né? Pode ter que estar limpo, porque se não estiver limpo, essa conserva ela não dá certo. Interessante isso, né? Para nós sermos conservados, para nós conservarmos esse zelo, nós temos que estar limpo para Deus poder fazer algo. Não é que Deus não é capaz de fazer algo, Deus é, mas nós temos que estar limpo para viver e receber algo novo. E a conserva, ela passa por isso também. Falou também que tem que ter vegetais frescos e o ideal é ter uma quantidade ideal de sal. Olha que muito legal, né? Eu gostei da dica do pastor Juan esses dias. Eu falei, às vezes Deus fala conosco em umas coisas assim, né? Nada a ver, uma conserva, né? Comecei a pensar, falei, Deus, fala sobre esse zelo, né? Nós temos que cuidar, querido, daquilo que é importante. E nem é uma coisa tão importante, é uma conserva. E quando Deus falou comigo nesse sentido de zelo, de conserva, esse texto que nós lemos é muito interessante porque
A palavra zelo é citada muitas vezes na Bíblia. Nós vamos ler já por versículo, mas Salmo 69, coloque aí para nós no telão, 69, 9. Eu fui puxar uns 2 versículos, pelo menos, que falava sobre zelo. Eu gosto muito dessa palavra. Ó, Salmo 69, 9. Não precisa abrir não, mas anote aí. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as ofensas dos que te insultam caem sobre mim. Interessante isso. Aqui está falando uma palavra que foi citada, assim como a de João. João capítulo 2, versículo 16 e 17. Também fala sobre zelo, quer ver? Ó? João capítulo 2, versículo 16 e 17. Isso aqui é uma palavra dos discípulos já. Diz assim: e disse aos que vendiam as pombas: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. E os seus discípulos se lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então, querido, aqui Jesus, ele entra no templo, nós pregamos esse texto esses dias, e aquele zelo que estava no coração do Pai também estava no coração dele, o zelo pela casa, e não era simplesmente pelo templo, mas é porque o propósito de Deus havia se perdido, e todas as vezes que Deus vê que nós se perdemos no seu propósito, nós perdemos o zelo, né? Foi falado muito aqui, a pastora falou sobre temor, que o zelo está ligado ao temor. Deus vem e nos chama a atenção. E dessa vez foi o próprio Filho de Deus entrando, expulsando o povo do templo, porque olha, vocês se perderam no propósito. O zelo os consumiu. E a Bíblia fala que os discípulos se lembraram, porque Deus, ele não é um Deus que se demonstra zeloso por nós, por esse relacionamento, pelo seu nome, pela sua palavra, só no Velho ou no Novo Testamento. É do começo ao fim. No Velho, no Novo Testamento, é para os dias de hoje. Eu gosto de dizer e pensar, querido, que tudo que Deus nos fala e faz é mais atual do que tudo que nós venhamos ver nesse mundo. É muito atual. Né? A palavra de Deus ela é para hoje. Quantas pessoas dizem que algumas coisas Deus tinha para o Velho Testamento, para o Novo? Não. Deus era zeloso no Antigo Testamento, zeloso no Novo, através de Jesus, é zeloso nos dias de hoje, e Ele deseja que nós venhamos cuidar desse zelo. E Deus me falou algumas coisas nesse capítulo 2 de Êxodo. Agora você pode... Não saia daí, Êxodo 2, do 23 ao 25. 3 pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro ponto é que Deus nos ouve quando clamamos a Ele. Vamos dizer todos juntos? Deus nos ouve quando clamamos a Ele. O Êxodo capítulo 2, no versículo 23 que nós lemos, ele diz assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel gemiam. Olha só, eles estavam gemendo por causa da escravidão. Por causa da escravidão. E eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Então, querido, o primeiro ponto dessa mensagem é que Deus nos ouve quando nós clamamos a Ele. Deus, Ele tem um zelo para que nós venhamos viver o seu novo, para que nós venhamos viver a sua palavra. Mas para isso nós precisamos ser um povo, querido, que vai clamar a Ele. A pastora falou muito bem aqui sobre a necessidade de nós clamarmos, sobre a necessidade de nós nos posicionarmos, sobre a necessidade de nós levarmos Deus a sério nesses dias. Tantas coisas estão acontecendo. Sabe o que acontece? Eu estava vendo aqui, querido, que a pastora comentou quanto tempo se passou e eu esqueci de anotar, né? Não sei se lembrar, pode falar, pastora. Quanto? 300. Entre a morte de um faraó e de outro, né? Então, 300 anos se passaram, querido. E é interessante, né, que a gente olha aqui, nossa, o capítulo 1, depois o capítulo 2, né, mas foram 300 anos. E do capítulo 1 para o capítulo 2, o povo não clama a Deus nenhuma vez. É a primeira vez. Então, foram 300 anos e que não foi citado, querido. É interessante que todas as vezes que o povo ele tomava um posicionamento junto em clamar, em se arrepender, a Bíblia deixa bem claro, muito claro. 300 anos. Eu não sei, querido, o que o povo estava fazendo nesses 300 anos. Se eles estavam só murmurando. Porque às vezes nós confundimos murmuração com clamor. Ai, Deus, a vida não está fácil. É murmuração, isso não é clamor. Amém, queridos? Então o povo estava 300 anos na murmuração. Naquela época não tinha redes sociais, né? Porque se tivesse ia estar, a vida não está fácil, a escravidão está difícil.
Deus, querido, Ele zelava, Ele estava zelando para que esse povo viesse viver o novo dEle, para que esse povo viesse se multiplicar, crescer, e esse povo, durante 300 anos, não buscou, não clamou a Deus. Eu não sei se o motivo, querido, era porque não havia um referencial como José mais. Eu não sei se o motivo é porque a luta distraiu tanto o povo, tomou conta tanto do coração deles, que eles não podiam clamar ao Senhor, eles achavam que não dava mais, ou não criam mais. Mas a verdade é que durante 300 anos o povo ficou em silêncio. Às vezes nós fazemos isso, querido. Deus, ele zela para que a palavra dele se cumpra. Deus está zelando para que o novo dele venha acontecer em nossas vidas. E nós não somos recíprocos. Em vez de nós clamarmos a ele, porque Deus não parou de ouvir. Diga assim: Deus não parou de ouvir. Fui eu. Diga, fui eu que parei de clamar. Então, todas as vezes que nós temos essa perspectiva, oh, Deus não me ouve, porque eu parei de clamar. A Bíblia fala que o povo estava gemendo, querido. No versículo 23, o rei do Egito estava morrendo, eles estavam passando por uma escravidão que não foi fácil, e o povo estava gemendo. Só que no versículo 23, o final diz assim: eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Querido, eu quero te dizer uma coisa: se você se posicionar em clamar o Senhor nesses dias, o seu clamor vai chegar até Deus. Não é tempo, querido, de nós sermos levados pelas escolhas, pelas lutas, pelas dores. Tudo isso o povo estava passando: luto, perder as pessoas que eram referenciais, dores, provações, pressão, tempo, que às vezes o tempo passa e nós se desgastamos. Em vez de investir o nosso tempo ao Senhor, nós se desgastamos e perdemos tempo. Então a Bíblia fala que o povo clamou, e o seu clamor chegou até Deus. Sabe o que é interessante? Que essa não foi a primeira vez em que Deus, ele demonstra atenção para quando o seu povo está clamando. 2 Crônicas, versículo 7, capítulo 7, versículo 14, anote aí. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, é um texto muito conhecido. Nós vamos ler esse versículo. Eu gosto muito que esse texto aqui, o Senhor, ele fala com o rei Salomão, filho de Davi, e ele me chama muita atenção. Esse texto aqui, eu já li ele aqui, eu acho que umas 5 vezes, pelo menos. Deu boa aí? Se não, abre aqui, não tem problema. 2 Crônicas 7,14. E é muito interessante que esse texto ele vai falar sobre clamor. Ah lá, deu boa. Diz assim: e se o meu povo, diga assim, eu sou este povo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos maus caminhos, olha só, queridos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um versículo, querido, que Deus tem queimado muito no meu coração dos 3 anos e meio para cá. Porque quando eu ouvi pela primeira vez, o Espírito Santo usou um homem de Deus, um amigo meu, o pastor Ricardo, que é médico, e ele falou assim: o problema é o povo, querido, e nós somos o povo, o problema é eu, o problema é você, porque Deus, ele ainda não sarou a terra, porque o seu povo, que se chama pelo seu nome, o seu povo que diz que é o povo de Deus, somos nós, querido. Ele falou assim: é vocês, pastores, que estão aqui, somos nós. Era uma reunião de pastores e líderes, é nós. Alguns pastores ficam muito bravos, bicudo, outros foi beber uma água, ir no banheiro. Mas aquele dia, querido, eu fiquei constrangido. Eu falei: Deus, sou eu. Sou eu. Se o Senhor não sarou a terra ainda, é porque o teu povo, que sou eu, ainda não me humilhei, ainda não orei o suficiente, ainda não busquei, ainda não me converti dos maus caminhos o suficiente para o Senhor ouvir dos céus e sarar essa terra, e sarar o Brasil, e sarar a minha família, e sarar a Londrina, e sarar o Paraná. Eu creio, querido, que Deus, ele zela para que o novo se cumpra. Aqui o Senhor estava falando para Salomão muitos anos depois. O Deus que era zeloso ainda estava demonstrando esse zelo pelo povo de Israel. Olha, eu quero sarar vocês ainda. Deus, ele não mudou, querido. Deus, ele nos ouve quando clamamos a ele. Deus não parou de ouvir, mas nós precisamos levantar como um povo um clamor.
Querido, o meu conselho para você nessa noite, querido, é o mesmo que eu tenho feito para mim mesmo no espelho. Diego, você precisa clamar. Diego, você precisa se humilhar. E não é fácil, querido. É muito mais fácil nós sermos cristãos egoístas, que vamos pensar só em nós mesmos. Eu já criei em Jesus, né? Ah, como espero o dia. Então agora é só esperar. Não é assim que funciona com Deus, querido. Um dia todos nós estaremos, né, como muitos brincam, mas é uma grande verdade, diante do telão de Deus. Vamos prestar conta. E aí, quantas pessoas passaram por você no seu trabalho, na igreja, né? Que ainda não criam, mas estavam aí do seu lado e você não falou de Jesus. Quantas pessoas passaram por você na sua família, amigos que você disse que amava. Nós iremos prestar conta a Deus, querido. Nós iremos prestar conta a Deus se Jesus voltar e a terra não tivesse sido sarada ainda, porque nós não fomos esse povo que se posicionou, que clamou. E um Deus que nunca foi negligente em ouvir. Deus, ele é zeloso, ele é cuidadoso, ele cuida para que a sua vontade se cumpra. Deus está zelando, assim como ele zelava Israel. Eu quero que vocês se multipliquem. E Israel ali, levando chicotada, trabalhando dia e noite, não tinha mais turno para Israel trabalhar e apanhar. E de repente, eu tenho algumas perguntas para Deus. Sabe, pastor, se Deus não responder na terra, no céu eu vou fazer algumas perguntas para Jesus. Fala para a Vitória, eu sei que aqui eu tenho uma memória ruim, mas lá eu vou lembrar de tudo, Val. E eu sei que eu vou lembrar todas essas perguntas que eu não escrevo. Uma delas é, da onde surgiu o desejo, né? Só precisa de um, como a pastora disse. Quem foi o desejo que falou no meio do povo? Falou, gente, vamos clamar a Deus, as coisas estão feias. Quem que foi no meio daquele povo primeiro? Eu gosto de pensar, foi uma criança? Foi uma idosa? Quem que foi o primeiro a falar, gente, vamos clamar a Deus? Olha aqui, olha a situação, isso aqui não está nem perto do que nós ouvimos falar que seria a promessa de Deus para a nossa vida. Então aquele povo, ele se torna esse povo aqui que se chama pelo nome. Ele começa a clamar a Deus. Sabe que é lindo? Que quando o povo clama, nós vemos alguns momentos na Bíblia em que algumas pessoas oraram, e depois de tanto tempo Deus fez. Havia um desejo de Deus de cumprir algumas coisas aqui, Deus tinha pressa. Quando o povo clama, a Bíblia fala que Deus ouve imediatamente. E Deus não só ouve, mas Ele já vem respondendo. Porque era o desejo de Deus que o povo clamasse a Ele. Querido, faz parte do desejo de Deus que nós venhamos ser esse povo que vai clamar a Ele. Enquanto nós perdemos tempo com murmuração, com redes sociais, dando atenção ao nosso eu, o nosso eu grita dentro de nós para fazermos nossa vontade. Então, mate ele nesses dias. Jejue, ore, perdoe, ame. Não pare de clamar a Deus, querido. Nós precisamos ser essa geração que vai clamar. Olha só. Vamos continuar. Versículo 24, Êxodo 2, 24. Nós falamos que o primeiro ponto, que o zelo pelo novo de Deus, ele vem, mas ele vem quando nós clamamos. Deus nos ouve, mas nós temos que clamar a Ele. Segundo ponto, diga assim, Deus se lembra. Mais forte, Deus se lembra. Mas não podemos esquecer que temos uma aliança com Ele. Olha só, versículo 24. E Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Sabe o que é muito lindo, querido? Que esse texto, quando eu estava fazendo o meu devocional, Deus me pegou nesse texto aqui. Eu falei assim, Deus, interessante que fala que o Senhor ouviu, mas o Senhor nunca parou de ouvir. Quando a palavra diz que Deus lembrou, Deus também nunca se esqueceu da promessa que Ele tinha. Querido, Deus não se esqueceu, Deus não tem uma memória ruim como nós cristãos. Deus, Ele se lembra de cada promessa que Ele fez, desde antes de você nascer, no ventre da sua mãe. As promessas que Deus fez lá, Deus lembra. Então não foi para sua avó, para sua geração. Deus lembra, para o seu avô, Deus lembra. E Deus estava dizendo ali, olha, passou quantos anos? 300 anos? Não, passou mais ali, eu lembro. Eu lembro das promessas, Israel, que eu tinha feito para Abraão. Eu lembro, Israel, das promessas que eu fiz para Isaac e para Jacó. Eu lembro. Deus lembra, querido. Só que muitas vezes nós esquecemos que nós temos uma aliança com esse Deus. Sabe o que aconteceu com o povo? Os anos se passaram, o luto, as dores, muitas coisas. E o povo se esqueceu que ele tinha uma aliança com esse Deus tão grande. Né?
Faraó demonstrou tanta grandeza, superioridade, fazendo ali eles escravos, fazendo eles passarem por coisas absurdas, não deve ter sido fácil. Porque eles não clamaram a Deus naquele tempo. Às vezes Satanás ele faz isso. Ele demonstra grandeza, porque ele não é grande, então ele tem que fazer demonstrações de grandeza. Sabe, e a gente tem que estar atento, porque Satanás faz demonstrações de grandeza o tempo todo. E tudo isso para o quê? Para o povo de Deus abaixar a cabeça e dizer, é assim mesmo, vamos viver assim mesmo. É isso que ele faz. É isso que o Satanás estava fazendo, é isso que Faraó estava fazendo na vida do povo. Então a Bíblia fala que Deus se lembrou, querido. Nós não podemos se esquecer, querido, porque Deus se lembra que Ele tem uma aliança conosco. Mas quantas vezes durante a caminhada nós esquecemos que temos uma aliança com Deus? Trocamos Deus por qualquer coisa. O nosso relacionamento com Deus é comparado com nossos amigos, às vezes, com nossos colegas, né? E às vezes, em alguns momentos, quando a gente está em dias ruins, a gente trata amigos, pessoas, familiares, de qualquer maneira. E às vezes a gente acha que está tudo certo. E pode fazer isso com Deus também. Sabe? Deus não era qualquer um, querido, na vida de Israel. Só que Deus, por 300 anos, foi tratado como alguém qualquer, como uma pessoa comum, como uma pessoa. Israel só não clamou a Deus antes porque essa perspectiva de um Deus grande havia morrido dentro do seu coração. Sabe qual é o motivo? Porque muitas vezes nós, como povo de Deus, não nos posicionamos, não nos levantamos e quebramos as alianças com Deus, é porque a perspectiva de quem Deus é, ela se diminui dentro de nós. E Satanás, ele começa a demonstrar grandeza na caminhada. Às vezes é destruindo, às vezes é tirando coisas, às vezes é dando, às vezes é com presentes. Aqui no caso de Israel não foi, mas estava havendo uma demonstração de grandeza. E a estratégia não mudou. São demonstrações de grandeza para dizer, olha, não adianta você ficar orando, você perdoou, mas te feriu novamente. Demonstrações de grandeza. Então, querido, nós precisamos nos lembrar nesses dias que nós temos uma aliança com Deus, que não perdoamos porque somos bons, porque o Diego não é bom. É Cristo que é bom. Então querido, nós precisamos nos lembrar nesses dias, Deus é bom. Olha, estamos sendo oprimidos por Egito, pelo rei do Egito, estamos sendo escravizados, estamos passando por dias difíceis, mas Deus é bom. Sabe o que é isso? É ser um povo zeloso, é ser um povo que está cuidando da aliança com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, querido, não é porque nós temos vontade, eu não leio a Bíblia porque eu tenho vontade, que na maioria das vezes eu não tenho, mas quando eu começo a me alimentar, eu sinto, eu creio que Deus é bom, que Deus é zeloso para cumprir a vontade dEle, e eu quero ser zeloso como meu Deus é zeloso. Então, a aliança que eu tenho com Deus, ela é baseada em um relacionamento firme e saudável. Diga assim, um relacionamento firme e saudável. Israel não tinha nenhum dos dois. O povo não estava tendo nenhum dos dois, querido. Foram 300 anos em que não se ouvia o povo clamando, em que nem sequer tentaram. Nem sequer tentaram. Eles ficaram abatidos, foram tomados pelo tempo. Então o Egito era tudo que eles tinham. Quero te dizer uma coisa, querido, esse mundo aqui vai passar, assim como o reinado do Egito passou. E tudo que nós temos, na verdade, sempre tem que ser o Senhor nas nossas vidas. Porque quando as coisas passarem, quando nós perdemos coisas, quando situações acontecerem, quando as lágrimas caírem, quando as dores virem, nós temos que ter a Ele. Querido, a estratégia do inferno não mudou. O inferno tem feito demonstrações de grandeza para a igreja nesses dias. E sabe que o que é triste quando nós vemos a igreja com as demonstrações de grandeza do inferno, seja tirando ou dando presente ou dando coisas, a igreja achando que o inferno é temível e Deus é pequeno. E Deus não pode fazer mais nada. Sabe, quando nós tivemos, eu acho que eu já compartilhei isso, a nossa última eleição, e eu lembro de irmãos saindo chorando de dentro da igreja. E eu fiquei preocupado, eu também não estava feliz com o resultado, como um cidadão que tinha minhas opiniões e tenho até hoje. Mas eu fiquei decepcionado com alguns irmãos. Aí eu fui conversar com alguns pastores e o cenário foi o mesmo.
de pessoas que enquanto ali viram um cenário que não agradava, que não era um cenário legal político, olha, Deus não é grande mais, Deus não está fazendo mais. E agora, o que vamos fazer? O que sempre fizemos, confiar em Deus, clamar a Deus, e Deus fará a sua vontade. Se Deus entende que alguns governos são necessários, é porque Ele quer fazer algo na igreja que a igreja ainda não entendeu. Se Deus entende que algumas coisas foram necessárias na sua vida, é porque Ele quer fazer algumas coisas que eu e você ainda não entendemos. Sabe o que é isso? É zelo. É Deus falando assim, eu não te dou algumas coisas porque eu estou zelando pela minha vontade na sua vida. Eu não fiz algumas coisas ainda porque eu sou um Deus zeloso. E eu quero que você seja zeloso. Como eu farei algo, uma obra conservadora, uma obra zelosa por um povo que não é zeloso como eu sou? Querido, Deus, Ele quer fazer a sua vontade. Deus queria ver Israel prosperando, se multiplicando, porque a promessa era de Deus, a vontade era de Deus, a palavra era a palavra de Deus. E ainda continua a mesma para as nossas vidas nos dias de hoje. Querido, Deus, Ele é zeloso. Nós precisamos nos lembrar, querido. Não podemos mais ser um povo que vai quebrar a sua aliança. Falei para a Vitória, nós estamos com o propósito do jejum, e eu falei para ela, se nós tivermos dificuldade, e nem que seja uma gotinha de açúcar, não é de açúcar que nós estamos fazendo, então era 30 dias, agora não é 30 mais, é 90. Então é assim que nós vamos fazer, não é castigo, querido, nós temos que começar a se acertar como cristãos. Vai para a Vitória, não, eu não aceito mais isso, nós temos que começar a ser zelosos, nosso Deus é zeloso. Nosso Deus é zeloso, querido. Deus, Ele quer fazer algumas coisas em nossas vidas, mas nós temos que nos lembrar que nós temos uma aliança com Ele. E essa aliança não pode mais ser quebrada, não pode ser esquecida, porque Deus, a Bíblia fala que Deus se lembrou. Deus nunca esqueceu, querido. Deus, ele no momento, Ele traz à tona aquela aliança para o seu povo. O seu povo que tinha se esquecido. Olha, Israel se lembrou de mim. Israel se lembrou de mim, e eu quero lembrar a Israel que eu tenho uma aliança com Israel. Eu tenho uma aliança. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar, querido. Nós falamos que o zelo pelo novo de Deus, ele vem. Deus nos ouve quando nós clamamos a Ele. Deus se lembra, mas nós não podemos esquecer que temos uma aliança. E o terceiro ponto, diga assim, Deus vê tudo, mas nós precisamos vê-lo. Deus, Ele vê tudo, mas nós precisamos ver Deus nesses dias. O versículo 24, novamente. Deus ouviu o gemido deles, lembrou-se da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Agora o versículo 25, queridos. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Deus nunca parou de olhar para Israel, querido. Mas a palavra de Deus deixa bem claro que quando o povo ele começou a clamar a Deus, começou a demonstrar o quê? Arrependimento pelos pecados. Olha, Deus, nós cremos nas suas promessas. Quando o povo começou a fazer isso, a Bíblia fala assim, Deus viu. Deus nunca parou de ver o seu povo. Só que quando há um povo que está disposto a clamar, a se humilhar, a se posicionar, Deus vê, querido. Amém? Eu quero dizer uma coisa para você, uma coisa que eu ouvi uma vez e me chamou muita atenção e eu gravo no meu coração. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem. Mas Deus tem filhos que fazem mais a sua vontade e desfrutam de tudo que Ele tem. Tem alguns filhos, queridos, que a verdade é que vão experimentar, infelizmente, vão desperdiçar sua vida nessa terra vivendo 1% ou 2% que Deus tinha para fazer. Mas Deus, Ele quer fazer os 100% em nossas vidas. Deus quer cumprir 100% das promessas, porque Deus é zeloso. Deus viu, querido. Mas nós precisamos ver Deus. Quando Israel toma uma decisão de clamar a Deus, Douglas, é como se Israel estivesse dizendo, Senhor, Deus, nós te vemos, Deus. Nós estamos te vendo, nós sabemos que o Senhor está aí. Nós te vemos, Senhor, então nós clamamos o teu nome. Sabe o que é isso, querido? É um povo restaurando a paixão, o zelo e dizendo, Senhor, não tem mais para onde ir, então, Senhor, nós estamos dizendo que nós te vemos, nós cremos em Ti, Senhor. E sabe o que Deus fez, querido? Deus agiu. Sabe o que Deus quer fazer nesses dias? Deus quer agir em nossas vidas. O Deus zeloso quer se levantar em nossas vidas nesses dias, querido. Mas nós precisamos ver Deus na caminhada.
Nós precisamos começar a reconhecer Deus na caminhada. Eu amo muitas palavras que trazem no Novo Testamento, mas o caminho de Emaús, né? Ela foi pregada algumas vezes ano passado, e eu ainda quero trazer esse ano, se Deus permitir. É maravilhoso. De repente os discípulos estão caminhando com Cristo, que já havia ali ressuscitado, e eles não percebem que era Jesus, eles não percebem, eles não conseguem ver Deus. Um povo que ouviu, muito parecido, pastor, muito parecido com, não sei você, né, com os Diego de dia de hoje, Márcia. Não conseguiu ver Deus. Caminhou com Jesus, viu o milagre. Não conseguiu ver. Não conseguiu ver Deus, não conseguiu ver os cravos, não conseguiu ver Deus, não conseguiu ver os cravos, né? Não conseguiu ver o sacrifício. Nós não conseguimos ver Deus às vezes, queridos. Deus, ele não parou de nos ver, mas nós temos dificuldade de ver Ele nesses dias. Deus, ele estava disponível para Israel por que 300 anos, querido? Porque um povo não conseguia ver Deus. O povo via chicote, morte, não tinha jornal naquela época, mas eu não sei quantos minutos sobrava, né, para descanso, que a coisa foi feia. Foram tomados pela fadiga. Sabe o que eu vejo nos dias de hoje? Nós temos visto a igreja, em muitos momentos, sendo tomada pela fadiga espiritual. Nós não temos guerra, né? Nós não temos guerra. Em vista de muitas nações, nós não temos fome. Sabe o que acontece? É a mesma coisa que foi citada naquele filme Deus Não Está Morto. Se nós não cuidarmos, nós entramos em cadeias confortáveis de Satanás. Em que as portas das jaulas estão abertas e nós temos a liberdade de sair, e de ser livres, libertos e ver Deus, e não fazemos isso. Porque a fadiga é tanta. Paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, paramos de perdoar, e isso tudo, querido, paramos de se parecer com Jesus. Sabe o que é isso tudo? É parar de ver Deus. Eu tenho pedido isso, eu falei para a Vitória, falei, amor, isso aconteceu. Eu falei, amor, nós precisamos olhar para Jesus, você precisa olhar para Jesus. Eu falei, é verdade. Daí eu vou lá no meu quarto, eu falei, Jesus, me perdoa, eu não vi o Senhor nessa situação. Eu sou bem sincero, querido. Eu falei para a Vitória, amor, eu só consegui ver o diabo naquele dia. Eu falei, amor, não é, Deus estava, é o teu olho que está, o problema está no teu olho. Eu falei, eu sei. Eu só consegui ver o diabo naquele dia. E o problema é no meu olho, querido. Mas é só no olho do Diego, né? Não é no seu, não. Eu falei, não é. Uma vez eu cheguei no fulano e falei assim, a minha vontade aqui, era um pastor, tá, irmãos? Eu não escandalizo o novo convertido. Minha vontade era fazer isso, isso e isso. O pastor olhou para mim, quase que ele falou, expulsou os demônios. Eu falei assim, pastor, você precisa ver Jesus, porque Deus... Falei, o senhor está certo, então ora aqui, pode pôr a mão na cabeça, meu filho, fica tranquilo. A gente precisa ver Deus, querido, nesses dias. Deus está zelando por cumprir a sua vontade. Sabe, Deus tem pressa. Eu não sei quanto tempo você está tentando enrolar Deus. Israel ficou 300 anos. Por que esperar 300 anos? Por quê, Rogério? Por que nós esperamos tanto tempo para viver o novo de Deus? Por que nós vamos esperar para mês que vem, para ano que vem, para mudar algumas coisas que Deus quer hoje? Nós precisamos ver Deus, queridos. Sabe, Deus me pegou com essa palavra aqui e falou assim, tem algumas coisas que já era para ter cumprido, eu zelo por isso. Mas você precisa ser zeloso, Diego. Sabe, eu tenho queimado essa palavra no meu coração. Já fiz algumas orações nesses últimos 60 dias. Falei, Senhor, eu não consegui ver o Senhor naquele dia, me perdoa. Né? Sabe o que Deus faz? A lição foi dada do professor, nós não aprendemos, né? Eu lembro dos meus bons professores, né? Nós já tivemos ruins professores, mas bons. Pastora Rosângela já foi minha professora, né? Verdade, né? Na sexta série. Boa professora. O aluno era ruim, mas a professora era boa. Sabe o que acontece, querido, quando o professor, nosso Deus, dá algumas lições, nós não aprendemos? Não, tudo bem, eu quero te ensinar, então você vai fazer de novo. Deus, eu estou passando por essa prova de novo, o Senhor não me ama. De novo estou sendo perseguido, o Senhor não me ama. Não, Deus deu uma prova para nós amadurecermos, o novo vi. Nós não quisemos aprender, tá bom, filho, eu te amo. De novo, igualzinho.
Já percebeu que algumas situações são muito parecidas? Quando você perceber situações difíceis, bem difíceis, igualzinha, muito parecido, é porque o professor deu uma lição e nós não conseguimos ver ele naquele dia. Nós não conseguimos ver Deus em alguns momentos. Então tá bom, Deus nos ama de novo. É tempo de passarmos para o próximo nível, como o pastor disse esses dias, querido. Eu quero isso. Você quer isso? Se coloque de pé nessa noite. Nós sabemos do que aconteceu depois. Aquele povo foi liberto. Aquele povo foi liberto, querido. Houve uma caminhada, nem todos, mas houve uma geração que continuou crendo, continuou clamando. Desfrutou da terra prometida, se multiplicou, se estabilizou, foi conhecido e é conhecido até hoje por um povo que busca a Deus. Hã? É assim que nós temos que ser conhecidos, um povo temente a Deus, um povo que busca a Deus. Eu não sei como está a sua noite, querido. Eu não sei como foi a sua semana. A minha foi difícil, mas Deus tem sido zeloso para cumprir a sua vontade na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã. E a minha oração, querido, a nossa oração nessa noite é só uma. É que o zelo dentro de nós venha a crescer. Não vai ser igual ao de Deus, mas nós vamos se interessar em ser parecido com o de Deus nesses dias. Em nome de Jesus, o zelo, em nome de Jesus, alianças não serão mais quebradas com Deus. Em nome de Jesus, querido, na minha e na sua vida, não haverá mais tempo de silêncio, nós iremos clamar a Deus. E o tempo que ficarmos em silêncio será para dizer: Senhor, Espírito Santo, pode falar, que hoje eu quero te ouvir, Senhor, hoje eu quero te ouvir, Senhor, hoje eu quero te ver na minha empresa, no meu casamento, na minha igreja, eu quero te ver em Londrina, eu quero te ver, Senhor. Em nome de Jesus, querido, esse é o momento de você fazer a sua oração a Deus, porque esse texto, querido, Deus queimou no meu coração. Diego, você precisa me ver, eu tenho zelo por cumprir a minha vontade nesses dias. Ah, Espírito Santo, eu me coloco diante da Tua presença junto com o Teu povo, Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus zeloso, Senhor, o Senhor zela, o Senhor está cuidando para que o novo venha sobre a Sua igreja, Senhor, e nós não queremos ficar de fora do que o Senhor irá fazer. Eu creio, Deus, que mais uma vez o Senhor irá sacudir as nações, o Senhor irá sacudir o Brasil com a Tua glória, Senhor, e nós não queremos ficar de fora do avivamento que virá, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós venhamos ser o povo que se chama pelo Teu nome, irá se humilhar, Senhor, que um tempo de arrependimento bata a porta dos nossos corações esses dias, Espírito Santo. Quantas vezes o Senhor nos pediu coisas e nós não fizemos, Senhor, nos perdoa como igreja, Senhor, e sara a terra, Senhor, essa noite. Sara casamentos essa noite, Senhor. Sara chamados aqui, Senhor, de filhas que o Senhor já pediu um posicionamento, Senhor, de filhos que o Senhor já pediu, em nome de Jesus. Nós estamos disponíveis como Teu povo para viver o novo, Deus. Queremos ser zelosos, Senhor, nessa noite. Nos perdoa, Espírito Santo, nos perdoa, Espírito Santo de Deus, como igreja. Às vezes que nós nos perdemos, Senhor, deixamos de ser zelosos e nos tornamos, Senhor, homens e mulheres que não temiam, Senhor, nos perdoa, Senhor. Que o Teu temor cresça dentro de nós, Senhor, que o nosso eu desapareça nesses dias, Senhor, e que nós não venhamos desperdiçar o nosso tempo como Israel fez, Senhor. O desejo de Te buscar cresça dentro de nós, Espírito Santo, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia.